Bom, continuando, né? Quanto à lesão corporal, ela ainda pode ser qualificada pelo resultado se ela resultar em uma dessas situações, dessas condições do parágrafo 2º. Nesse caso, ocorre a chamada lesão corporal de natureza gravíssima, né? Via de regra, são lesões irreparáveis ou de maior permanência, né? O Código Penal não utiliza essa expressão gravíssima. Quem criou essa expressão gravíssima para esse parágrafo 2º foi a doutrina, tá? Mas é uma expressão muito aceita, que ela traz, ela põe em evidência existência de consequências mais graves do que aquelas do parágrafo 1º. Bom, primeira dessas consequências, né, se da lesão ocorre a incapacidade permanente para o trabalho, né? Então, ela é considerada gravíssima, tá? Aqui, ao contrário do inciso 1 do parágrafo 1º, sobre o qual nós já conversamos, aqui a incapacidade é para o trabalho profissional, a labuta, emprego, ofício, tá? E aqui é uma incapacidade permanente, ou seja, não é mais temporária, permanente, absoluta, duradoura no tempo, não tem previsibilidade de cessação. Não sabemos quanto essa incapacidade vai durar, tá? E essa incapacidade, ela pode ser para o exercício de qualquer espécie de trabalho, certo? A vítima, ela pode ficar incapacitada para aquela atividade específica que ela vinha desempenhando, mas ela não está incapacitada para exercer algum outro trabalho, alguma outra atividade, então não se configura a lesão gravíssima. O que eu quero dizer com isso? Para que seja gravíssima, é necessário que ela se torne incapaz, não apenas, né, permanentemente incapaz, não apenas para o trabalho que ela exercia antes, apenas para a atividade específica que ela já estava exercendo. Se ela pode exercer outra, então nós não temos essa qualificadora, certo? Existe um entendimento minoritário em sentido contrário, que basta a incapacidade para a ocupação anteriormente exercida pela vítima, né? Mas eu acho que é sim uma posição mais justa, porém não é o entendimento majoritário. O inciso 2 diz, né, que lesão gravíssima se resultar em enfermidade incurável, tá? É uma alteração permanente na saúde em geral, por um processo patológico. Por exemplo, né, a transmissão intencional de uma doença para a qual no estágio atual da medicina não existe cura, né? Por exemplo, a vítima, depois das lesões, passa a apresentar convulsões que foram ocasionadas por uma disritmia cerebral que foi decorrente do traumatismo crânioencefálico que ela sofreu, né? É um exemplo, né? É uma doença, houve um processo patológico, né? Do qual a medicina no estágio atual não tem cura. E houve o nexo causal, né? Entre a lesão sofrida e esse resultado de enfermidade incurável. E a doutrina também considera incurável a enfermidade se, para o restabelecimento da saúde da vítima, for necessárias intervenções cirúrgicas muito arriscadas, ou mesmo tratamentos incertos, né? Porque a vítima ela não é obrigada a se submeter, a se aventurar
em tratamentos, em intervenções médicas, os quais a própria medicina não reconhece um sucesso da eficácia, né, dessas intervenções e desses tratamentos, tá? Então, nesses casos, a enfermidade também é considerada incurável, né? A vítima não é obrigada a se submeter a uma intervenção cirúrgica arriscada para se curar de uma enfermidade, né? Caso haja essa recusa que é justa, subsiste sim a qualificadora. Que mais? Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, né? Nós já sabemos o que é membro, sentido ou função. Na aula anterior, no estudo do parágrafo 1º, eu mencionei, né? Aqui nós temos uma circunstância mais grave que a do parágrafo anterior. Aqui a gente não fala em debilidade, a gente fala em perda ou inutilização. A perda, pessoal, seria, por exemplo, a amputação, a mutilação, certo? E o que seria a inutilização, né? Seria aquele membro, aquele sentido, aquela função ficar inoperante, né? Não exercer as suas próprias funções, as suas próprias atividades, né? As atividades próprias daquele membro, sentido ou função. Ele se torna inoperante, né? Inútil. Se nós estivermos diante de órgãos duplos, professora, por exemplo, olho, rins, testículo, né? Aí, a destruição de um deles, em geral, acarreta a debilidade e não a perda, né, do órgão em si. Então, o que prevalece hoje é que, em se tratando de órgãos duplos, a lesão, para ela ser qualificada dessa forma do parágrafo 2º, para ela ser gravíssima, essa lesão tem que atingir ambos esses órgãos, tá? Também é considerada lesão gravíssima, tá? O resultado gravíssimo se a lesão produz impotência, tá? Impotência. Agora, um fato que tem gerado polêmica é no que diz respeito à cirurgia de remoção das genitálias, no caso do transexualismo, tá? O professor Bittencourt, ele coloca que não caracteriza a perda de membro, de sentido ou função, a cirurgia que extrai órgãos genitais externos de transexual, com a finalidade de curá-lo, né, de reduzir o seu sofrimento psíquico ou mental. Ele defende, inclusive, eu acho muito acertado esse entendimento dele, ele defende que é uma conduta atípica, né? Não é proibida por lei, nem sequer pelo Código de Ética da Medicina. Então, não existe um dolo de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, né? Pelo contrário. Bom, a deformidade permanente aqui do inciso 4. Essa deformidade permanente aqui seria o dano estético, aquele dano aparente, que seja um dano considerável, né, irreparável, capaz de provocar algum vexame na vítima, né, algum desconforto para quem olha e a vítima se sentir humilhada em razão daquele dano estético, aparente, irreparável provocado, certo? Aí nós temos um prejuízo estético adquirido, visível, né, oriundo da deformação de uma parte do corpo, tá? E aí existe um dano à personalidade física do indivíduo, à integridade física do indivíduo, certo? E aí, Hungria, o professor Hungria, ele coloca que a idade, o sexo e a condição social da vítima, assim como a sua profissão, né, a sua atividade, eles também têm que ser tomados, devem ser levados em conta pelo juiz para a deformidade, né?
ela deve ser, para ele coloca aqui uma cicatriz no rosto de uma mulher bonita, que, por exemplo, uma atriz, etc., não é a mesma coisa que uma cicatriz no corpo de um homem já de avançada idade, que está aposentado, que já não mais tem uma vida social ativa. Ele defende isso, o professor Hungria, certo? Agora, mesmo que seja possível, tá? Não se pode exigir da vítima que ela procure uma cirurgia para encobrir esses ferimentos, né? Então, não é obrigado. Subsiste essa qualificadora. Causou deformidade permanente, ainda que possível, mas não é obrigado que a vítima procure uma cirurgia para reparar, tá? O STJ, inclusive, 2015, tem um julgado dele que diz que a realização de cirurgia estética para reparar os efeitos de uma lesão não afasta essa qualificadora da deformidade permanente. Porque o fato criminoso, ele deve ser valorado no momento da consumação. Não interessam as providências posteriores, né? Ainda mais quando não são providências usuais. Existe um risco na cirurgia, existe o custo, né? Às vezes é um tratamento prolongado, um tratamento doloroso, às vezes é um tratamento que gera, inclusive, risco de vida, né? Então, a possibilidade desse tipo de tratamento não exclui essa qualificadora da deformidade permanente, certo? Ao contrário de muitos países, como na Itália, na Argentina, a lei brasileira, ela não considera qualificadora apenas nos casos de lesão no rosto, certo? Aqui no Brasil, abrange todo o corpo, mesmo que atingidas regiões visíveis somente em momentos de maior intimidade, né? Por exemplo, na hora do sexo, a pessoa ficar sem roupa, e aí somente assim, ou na hora de um banho, você tomar no banho, somente assim seria visível? Ok, mas a nossa lei brasileira, para a nossa lei brasileira, abrange todo o corpo essa deformidade, tá? Desde que ela seja permanente. Quanto ao aborto, inciso 5, aborto, se a lesão resulta em abortamento, nós temos uma lesão de natureza gravíssima, né? Aqui é aquela qualificadora que eu falei para vocês, outra que vem a título de pré-terdolo, né? Aqui é punida a lesão a título de dolo, a lesão vem a título de dolo, mas o abortamento, que é a interrupção da gravidez, deve vir a título de culpa, né? Então, nós temos aqui um crime préter-doloso, né? Alguns também chamam de préter-intencional, tá? A diferença aqui para o parágrafo 1º é que lá no parágrafo 1º, o feto, como eu falei, ele tem o parto antecipado, um parto prematuro, mas nasce com vida, né? Aqui, não. Aqui, ele nasce morto, né? Houve o aborto, ele estava vivo quando aconteceu a lesão e, em decorrência da lesão, o feto veio a falecer, né? E também é indispensável que o sujeito tenha conhecimento da gravidez da vítima, né? Ou que a ignorância seja inexcusável, né? Jamais ele deve querer ou aceitar esse resultado mais grave que é o aborto, né? Porque se ele queria ou se ele aceita esse resultado, nós temos o crime do 125 do Código Penal, que nós também já estudamos. Nós temos o abortamento criminoso, certo? Então, aqui também nós temos que ter em mente essa diferença do artigo 127, né, que nós já estudamos, primeira parte, né, e desse parágrafo 2º do 129, inciso 5, né? Nós temos uma inversão de situações. Aqui, a lesão é querida, o agente quer essa lesão, mas o aborto não, ele não quer e não aceita.
Lá no crime do 127, que nós já estudamos, é o resultado visado. A lesão não é querida, né? Nem mesmo eventualmente, né? É o aborto que é visado, não se quer a lesão, é o contrário, tá? No 127, parágrafo 1º, 127, caput, primeira parte, que nós já estudamos, certo? Então, aqui, nós temos um crime que pode acontecer tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Possível aqui no caso do inciso 5 é préter doloso, né? Préter doloso, dolo na lesão, dolo na conduta, e no resultado apenas a título de culpa. E aqui eu deixo uma pergunta. É possível a coexistência de qualificadoras? Bom, é perfeitamente possível, tá? A coexistência num determinado fato de várias qualificadoras, né? Nós podemos ter, inclusive, a de natureza grave e a gravíssima, né? Me dá um exemplo. A vítima, além de ficar incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, sofreu uma deformidade permanente, né? Ela ficar incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias é a qualificadora do inciso 1, né? Do inciso 1 do parágrafo 1º, e a deformidade permanente é a do parágrafo 2º, inciso 4. Então, é perfeitamente possível, né? Permanece sendo um único crime. E qual o juiz vai aplicar para a primeira fase da dosimetria? Qual parágrafo, professora? O 1º ou o 2º? Veja que a pena do 2º, dessa qualificadora, é maior, né? É de 2 a 8 anos, são as lesões corporais de natureza gravíssima. A outra é de 1 a 5 anos. O juiz, ele deve aplicar a pena do mais grave, a do parágrafo mais grave, certo? Então, portanto, do parágrafo 2º, nesse exemplo que eu dei. E aí, na hora da fixação da pena base, como vocês já sabem, que nós já estudamos, o juiz vai considerar as demais consequências sofridas pelo ofendido, tá? Na hora da dosimetria. Lesão corporal seguida de morte, né? O que está aqui no parágrafo 3º, que diz que se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena de 4 a 12 anos. Então, vejam que é uma pena maior ainda, tá? A qualificadora tem uma pena mais alta ainda, dessas que nós já estudamos. Aqui é incriminada a lesão corporal seguida de morte. Cuidado que ela tem um apelidozinho. A doutrina costuma chamar de homicídio préter-doloso. Homicídio préter-doloso. Cuidado que nós não estamos diante de um crime de homicídio. É apenas o apelido dado pela doutrina. Homicídio préter-doloso. Se ouvir falar em homicídio préter-doloso, entenda que estamos tratando do crime de lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º do artigo 129. Aqui nós temos a hipótese do sujeito, né, o agente, ele queria apenas ofender a integridade física ou ofender a saúde de outra pessoa, mas acaba por matar culposamente, né? Ele não tem, o autor não tem o animus necanti, né? Ele age apenas com a intenção de ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima. A intenção é produzir um dano menor do que o que foi alcançado. O resultado morte vem a título culposo, tá? Aqui, portanto, nós temos um crime préter-doloso, tá? Nós temos um crime préter-doloso ou préter-intencional, né? Também chamado préter-doloso ou préter-intencional. O verbo resultar, olha só aqui, ó, se resulta morte, tá? O verbo resultar vai indicar o quê? O nexo causal entre a ação do agente e o evento morte, né? Ele não quis o resultado, ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Por isso, nós não temos aqui nem dolo direto, nem dolo eventual, porque se ele queria o resultado, ele vai responder pelo crime de homicídio, né? Então, nós temos alguns elementos
tá? Para configurar, nós temos esses 3 elementos para configurar esse crime de lesão corporal seguida de morte, tá? Nós temos que ter uma conduta dolosa. Que conduta dolosa é essa? É uma conduta dirigida a ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Aqui deve existir o resultado culposo mais grave, culposo. Então, nós temos a conduta dolosa e um resultado culposo que é a morte. E deve existir um nexo entre essa conduta, né, e esse resultado, nexo causal, né, nexo entre a conduta e o resultado. Professor, e se foi um caso fortuito, essa pessoa que sofreu a lesão corporal veio a falecer, mas foi um caso fortuito, ou esse resultado era totalmente imprevisível? Então, aí nós não temos um crime pré-doloso, né? Porque ele não teve culpa no resultado. Tem que haver a culpa no resultado, morte, né? Não houver essa culpa, e a morte veio, por exemplo, um caso fortuito, adveio de um caso fortuito, ou era um resultado totalmente imprevisível, o agente vai responder apenas pelas lesões corporais, tá? Então é isso. O evento morte só pode ser imputado ao agente a título de homicídio culposo se ele tinha a intenção não de ofender a integridade corporal, né, na conduta dele. Ele tinha a intenção de atingir a vida de outra pessoa. E por ser um crime preterintencional, obviamente, não se admite tentativa, né? Preterintencional ou preterdoloso. Na próxima videoaula, a gente começa analisando o parágrafo 4º, que traz o crime de lesão corporal dolosa privilegiada, certo? Bons estudos!